Olá, paz do Senhor, a todos que estão nos nossos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram. Aleluia. Que Deus venha abençoar a cada um, né, minha esposa linda? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Amém? glória! O tema hoje não é polêmico, mas é um tema que é complicado. Mas eu creio que para glória do nosso Senhor, nós vamos conseguir tratar desse assunto para que traga um lar abençoado na vida de cada casal, em nome do Senhor Jesus. Sim, o tema hoje que nós vamos estar falando trata-se de um lar que é dividido, ele não prospera. Eita Deus. Ou seja, quando há divisão em um lar, não tem como ter vitória, não tem como ter crescimento. Hoje estaremos abordando aqui alguns pontos em relação a este tema. Amém? Antes de tudo, eu quero convidar você que está ao vivo, que já está nos assistindo, para que nós possamos orar, para que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, Ele possa bradar, Ele possa nos conduzir, Ele possa nos ensinar. Aleluia! A verdadeira vontade do Pai para nós. Amém? Amém. Você ora hoje, irmão? Claro. Amém, meus irmãos? Vamos orar para que Deus abençoe essa live, a minha vida, a vida da minha esposa, a sua vida, a tua casa, a tua família, o teu casamento, em nome de Jesus. Deus, Pai amado, Pai querido, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha se revelar às nossas vidas, papai, em nome do Senhor Jesus. Que tudo que vem ocorrer, Senhor, nesta reunião online, papai, onde nós vamos falar da Tua Palavra, onde nós vamos, Senhor, ensinar, Senhor, por meio do Teu Evangelho, aquilo que nós precisamos, Senhor, aquilo que nós estamos sedentos, papai, que além da Tua Palavra, são dos Teus ensinamentos, para edificar a nossa casa, o nosso lar, o nosso matrimônio, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor venha, Senhor, já adentrar, Senhor, em cada lar, Pai, em nome do Senhor Jesus, já quebra, cancela, exclui, papai, toda e qualquer autoridade que o inimigo estava tendo, Senhor, para causar confusão, para causar contendas. Em nome do Senhor Jesus, já repreendemos, Senhor, toda briga, toda confusão nos lares, nos matrimônios. Em nome do Senhor Jesus, que nesta noite, Senhor, haja a Tua paz, papai. A paz que excede todo e qualquer entendimento, Senhor, nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, que nada venha atrapalhar, Senhor, e a condução desta live, desta reunião, de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor venha falar por meio das nossas vidas, papai. Que todos os que estão ouvindo, Senhor, possam ser edificados, transbordados, papai, pela Tua Palavra e a Tua presença. Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, conforme consta na Sua Palavra, envia, Senhor, os Teus anjos a nosso favor, papai. Envia na casa, Senhor, de cada uma das pessoas que estiverem assistindo essa live, Senhor, independente de ser hoje, mas que seja mais para frente, no momento em que ela for assistir, Senhor, que o casal estiver assistindo, que os Teus anjos vão e acampem, Senhor, onde eles estiverem, para guerrear pelas vidas deles, para que nessa noite também, Senhor, por meio desta live, que haja, Senhor, reconciliação, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que os relacionamentos sejam reatados. Ah, papai, que a Sua verdade, que é absoluta, Senhor, venha reinar em nossas vidas, Senhor, para que nós possamos ter em nosso lar, no nosso matrimônio, Senhor, a união, a paz, a harmonia, Senhor, a Tua presença, o amor, papai, e tudo aquilo que se faz necessário, papai, conforme a Sua vontade para as nossas vidas, Senhor, para o matrimônio de cada um, em nome do Senhor Jesus. E desde já eu agradeço, Deus, a Tua presença constante e impactante em nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Bem, meus amados, este tema o Senhor, Ele colocou no nosso coração. E quando Deus, Ele trouxe este tema, Ele começou a ministrar ao meu coração devido ao tempo, a falta de tempo, né, na verdade. Muitas pessoas, muitos casais, muitas famílias, eles têm vivido a separação
já dentro do casamento. Infelizmente, né? Vamos ler. Você vai sério. ler o Já vamos ler já. livro de Marcos. Sim. E onde também há uma grande divisão. Um exemplo: as suas coisas são suas coisas, as minhas coisas são as minhas coisas. Ei. Ou seja, o teu dinheiro é teu dinheiro, o meu dinheiro é o meu dinheiro. E assim vice-versa, seja carro, seja celular, não conseguem entrar numa harmonia, aonde o que é teu também é meu. Agora sim. E o que é seu também é meu. E o que é meu também é seu. É verdade, glória a Deus por isso. E com isso já quebra a primeira barreira, Em nome que é do o Senhor compartilhamento Jesus. que nós precisamos ter. Nós precisamos compartilhar com o nosso cônjuge. Não é o nosso adversário, não é a nossa adversária, é o nosso companheiro, é a nossa companheira, é a nossa esposa, é o nosso esposo. Temos que entender que é para somar e não para dividir. E nisso, pensando nisso, e conforme a ministração que Deus ele foi falando ao meu coração, aqui, também o Senhor ele colocou algo grandemente no meu coração. Que ainda há pessoas que não conseguiram compreender a importância de uma só carne. E não somente a importância de uma só carne, mas também do homem, una-se a sua mulher. Ou seja, união, ou seja, não são mais dois, e sim Um só. Aleluia. E isso está descrito no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Porém, o tema-chave ao qual nós estaremos falando hoje encontra-se no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 25. Amém? Sim, amém. Posso ler o livro de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 25. Aleluia. Está escrito assim: e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir, ou ela não tem como coexistir, ela não tem como prosperar, ela não tem como ser uma casa que lá na frente nós vamos chamar de lar abençoado, ao qual nós temos um prazer de retornar após sairmos ou estarmos retornando do trabalho. Amém? Amém. E com isso, essa passagem de Marcos, quando o Senhor ele fala, né? Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. É onde há a divisão, aonde tem contenda, aonde há intriga. Só que muitas vezes, Wilson, o inimigo ele usa dessas artimanhas para que as pessoas, ou seja, o casal, a família, não tenham paz dentro do seu lar. É verdade. Para que o casal, para que a família não consigam caminhar juntos na mesma direção. Sempre vai ter aquele que quer ir para a direita e aquele que vai para a esquerda. E não foi para isso que o Senhor ele nos chamou. Não é este o propósito que Deus ele tem para o matrimônio, para o casamento. Nós bem sabemos que a família, ela é um projeto criado pelo Senhor. Exatamente. A família é um projeto de Deus. Aleluia. E aleluia. E contra tudo isso, Satanás ele está lutando grandemente para destruir. E ele não brinca de crente. Ele não brinca de cristão. Ele é simplesmente Satanás. Ele não brinca de ser destruidor. Verdade. Ele não brinca. Ele sabe a Bíblia de A a Z, melhor do que nós. Porém, o que ele deseja não é somente destruir um casamento. Ele começa no casamento. E se você tem filhos, vai chegar nos teus filhos. E depois dos teus filhos vai para os seus netos e assim por diante. Por isso que nós temos que entender o conceito em que Jesus Cristo citou esta palavra no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 25, que uma casa, quando ela está dividida, ela não pode subsistir.
porque ela não consegue ter propósitos, ela não consegue ter vínculo um com o outro, com o qual ambos vão planejar, ambos vão simplesmente compreender a necessidade um do outro e tentar ajudar um ao outro a prosperar, a vencer. Ao invés disso, a Márcia vai tratar das coisas da Márcia e o Wilson vai tratar das coisas do Wilson. E dessa forma, ao invés de ter uma casa que vai prosperar, pelo contrário, vai começar a ter divisão, e as crianças que vão aprender com os pais que são divididos um com o outro, elas vão crescendo para lá na frente elas replicarem. E isso é triste, por quê? O tempo em qual nós temos vivido hoje, nós temos visto essa divisão. E isso não tem agradado o coração de Deus. Por quê? Porque um projeto tão grandioso que o Senhor ele fez está sendo destruído. Mas muitas vezes nós falamos das armadilhas de Satanás, mas muitas vezes é o próprio homem que eu não estou falando longe, eu estou falando de ambos, ou o homem ou a mulher. Sim. Aleluia. E nisso eu só quero falar um pouco, ler a passagem no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25, que vai relatar sobre este livro de Marcos 3, 25, aleluia. A palavra no livro de Mateus diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O porquê que Jesus ele falou isso? Ali naquela época, tinha os fariseus que estavam tentando o Senhor. E o Senhor é aquele que sonda, esquadrinha os nossos pensamentos. Exatamente. E aqui é uma tremenda e importante lição que ele nos dá. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E trazendo isso para dentro do nosso casamento. Se há divisão dentro do nosso lar, se há divisão dentro, aleluia, do nosso relacionamento, as coisas não conseguem prosperar. Ou seja, muitas vezes a gente reclama de sonhos ou projetos falidos. Isso. Mas por que o Senhor ele não age? Porque Deus ele não age na contenda, o Senhor ele não age na divisão e o Senhor ele não age na bagunça. Exatamente. E aí nós temos que começar a entender esse conceito em que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Porque o Senhor Jesus Cristo colocou algo muito interessante ainda no livro de Marcos, capítulo de número 3, só que no versículo 4, que está escrito assim: e perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Se nós pararmos para analisar, logo depois, lá no versículo 25, é que o Senhor vai falar a respeito de uma casa que está dividida, ela não vai subsistir, ela não vai prosperar. Se nós entendermos o que isso está causando, nós vamos conseguir combater. Sim. É de suma importância nós compreendermos como o inimigo trabalha para que nós possamos nos prepararmos, e desta forma nós vamos combater de forma não somente espiritual, através da oração, do jejum, da palavra, meditando em família, que é necessário. Sim, muito. Mas também através das nossas atitudes e também através das nossas palavras dentro do lar, que elas devem ser palavras de profetizar bênçãos e não de falar maldições, e não de profetizar o que o mundo já profetiza de forma contrária aos matrimônios. Então vamos analisar, olha só as causas que o inimigo acaba adentrando nos processos do casamento. A individualidade, como nós estávamos falando, onde a Márcia não se preocupa em relação ao que eu estou passando de dificuldade, seja na área profissional, seja na área
emocional, seja na área espiritual. A Márcia, como auxiliadora, ela não se preocupa, ela simplesmente começa a olhar para a vida dela e verifica se ela está bem com Deus, se ela está bem profissionalmente, se ela está conseguindo efetuar as atividades que para ela servem. Para ela tá tudo bem, independente dela olhar para o marido e efetuar o auxílio necessário. E da mesma forma, o esposo, no caso eu, Wilson, começa a olhar só para mim. Não olho mais para minha princesa. Ao invés de eu olhar para minha princesa, para minha rainha, para minha bênção, não, eu vou olhar só para mim. Aonde eu, como sacerdote, não vou nem querer trazer a palavra em uma reunião em família pelo menos uma vez por semana. Imagina, não há necessidade, o meu casamento não precisa da palavra de Deus. O que precisa é só eu trabalhar e trazer o dinheiro, que é o sustento, e tá pronto. Não é micro-ondas, não vai estar pronto. É necessário nós entendermos que individualidade não funciona no casamento, e é o que o inimigo trabalha para causar divisão. Se nós analisarmos nessa individualidade, nós como sacerdotes, nós temos que olhar para a vida espiritual da nossa esposa e analisar se ela está conseguindo meditar na palavra, se ela está entendendo, se ela está tendo problemas na vida profissional, para que nós possamos auxiliá-la, aconselhá-la, se nós podemos também fazer algo para ajudar no crescimento pessoal dela, porque muitas das vezes as atividades que a nossa esposa faz no lar, nós achamos que nós homens não precisamos fazer, não precisamos ajudar, porque trabalhamos fora. Mas na hora de dormir, nós queremos o nosso quarto limpo e arrumado, não é? Mas no dia que estamos de folga, nós não queremos nada a não ser pegar a esposa e passear. E como nós fazemos? Onde está a nossa cumplicidade? Aonde está a nossa união? É por isso que nós temos que combater a individualidade. Sim, dentro do casamento. Entender que é necessário, se faz necessário, a unidade no relacionamento. Porque o problema dele não é mais dele, é nosso. Se ele não está bem na parte emocional, afeta o matrimônio. Exatamente. Assim também, se eu como mulher não estiver bem emocionalmente, vai afetar na relação do casal, desde que não haja a conversa. Agora, quando há o diálogo, a conversa, tudo começa a ficar mais claro. E ambos começam a ter a empatia pelo problema, pela vida do cônjuge. E o relacionamento não fica mais somente aquela coisa que foi falada, até que a morte vos separe. Só no papel, não. Começa a relacionar, ou seja, você se relaciona comigo e eu com você verdadeiramente. E nisso, para que não haja divisão também, se faz necessário não ter o quê? Segredos. E analisando isso tudo que a minha bênção falou, nós temos que analisar o seguinte, voltando um pouquinho, quando Jesus fala a respeito do dia de sábado, sim, que é o dia que ele estava relatando que não se deve, que os fariseus estavam relatando que não se fazia nada, mas Jesus estava curando em um dia de sábado. E se nós trouxermos esse contexto, não só do efetuar algo no dia, sim, de sábado, mas de uma casa dividida, muitas das vezes, aonde o inimigo vai trabalhar? Na proatividade. Aonde eu estou ciente que a minha esposa está passando por algum problema, por alguma situação, que ela está necessitando de algo, e eu não vou me prontificar a ajudar a minha esposa. Vou simplesmente ignorar e vou falar, tá tudo bem. Se ela está sorrindo, está tudo bem. Como na maioria das vezes acontece nos matrimônios, aonde um não fala, o outro não reclama, o outro também não conversa. Sim. Ou seja, é o que ela acabou de falar. Sim. Acabou com o diálogo, acabou com a comunicação, não está sendo perceptivo que está tendo uma divisão, sim, está destruindo o lar. E detalhe, isso acaba acarretando justamente para com os filhos.
Por que com os filhos? Porque eles estão observando. O pai e a mãe não conversam mais. Meus pais não têm diálogo. Nós saímos, nos divertimos, nós almoçamos, jantamos fora, mas não temos diálogo. Nós não temos justamente o que precisamos. Eu não sei como sentir o amor do meu pai ou como sentir o amor da minha mãe, porque eles não falam, eles não se comunicam e nem demonstram em palavras para conosco, porque Sim. já está perdendo a comunicação, está entrando a divisão. E aí, quando começa a ter essa situação, ocorrem outros pontos. É verdade. Que aí é o caso de acusador. Que é o que o inimigo faz. O inimigo é aquele que aponta. Ele vai assim, a esposa não está fazendo assim, não está fazendo isso, a esposa está sendo negligente. Aí vem a esposa, o esposo está assim, está assado, está fazendo errado, o esposo não sei o que. Mas se nós pararmos para analisar, o acusador não é uma característica, não é algo que vem do nosso Deus para nós. Ser acusador é algo do inimigo, não pertence a Deus, não é um atributo de Deus. Não sendo algo que pertence a Deus, por que nós vamos tomar posse de algo e executar no nosso matrimônio para destruir a nossa casa e tirar justamente o conforto e a harmonia de ouvirmos a palavra, que é um lar abençoado? Meu Deus, nós não podemos mais ficar acusando. Quando a minha esposa, a minha bênção errar, eu tenho que entender que eu tenho participação nesse erro porque não orientei antes. E detalhe, se eu falar que eu não tenho participação, dependendo do erro que ela cometer, cabe a mim, ao invés de brigar, xingar, ofender, diminuí-la, eu orientar a minha esposa e juntos traçarmos um planejamento para que aquele erro não ocorra mais. Juntos nós dois vamos analisar a situação e vamos achar algo de uma forma que seja cabível para sanar aquela situação. Da mesma forma a esposa, porque a esposa às vezes ela consegue ser muito mais perceptiva em relação a alguns erros que os maridos cometem. Isso é verdade. E assim, ao observar o erro, como você falou, a responsabilidade do alimento espiritual é do sacerdote dentro do lar. E se nós nos alimentamos, aleluia, da palavra de Deus, automaticamente nós vamos sendo moldados pelo Espírito Santo. E quando chega neste momento de fervor, neste momento às vezes de ira, ou até mesmo de contenda, estaremos sensíveis à voz do Espírito Santo. E aonde era para ter uma confusão, ter uma briga, nós, mulheres, vou falar como mulher, teremos sabedoria para saber lidar com a situação naquele momento. Algo nós aprendemos. Quando, se ele estiver nervoso, eu me acalmo, eu respiro, né? Falo com meu pai, aleluia. E aí depois a gente senta e conversa. É o correto. Para resolver a situação. Porque a palavra mesmo ela fala para que nós não venhamos irar e não cobrir, ou seja, deixar virar a noite de um dia para o outro com ira. Exatamente. Porque isso também, quando nós levamos essa confusão para dentro do nosso quarto, para a nossa cama, também é uma brecha que o inimigo ele usa para começar a entrar ainda mais no relacionamento. Exatamente. E aí ele vai querer entrar onde? Na intimidade do casal. Aonde o casal, quando deitar, não vai ter paz, não vai conseguir ter a união, não tem comunhão, e aí ele vai avançando. Mas existe uma solução para tudo isso, e o Senhor ele nos ensina na sua palavra. Ou seja, a melhor forma é o diálogo. Exatamente. Acabou? Teve a confusão? Vamos sentar, vamos conversar? Sim. Tem que haver o perdão. Sim, com certeza. Principalmente tem que haver o perdão. Porque senão
vai começar a ter o quê? A ira, a mulher, a esposa, não vai conseguir nem olhar para a cara do seu marido mais, e o marido não vai conseguir mais olhar para a cara da sua esposa. Exatamente. Isso não agrada ao coração de Deus. E também toda hora você errou. Vamos parar para analisar. Isso eu aprendi já há um tempo. Eu tenho executado. Antigamente, no começo do casamento, eu falava, Deus, ele é assim, ele é assado, ele precisa mudar nisso, ele precisa mudar naquilo. Mas e eu? Será que eu sou essa santa? Será que eu também não preciso ser moldada pelo Senhor? Que nós possamos, quando orarmos, pedir mesmo ao Espírito Santo, Pai, olha, se em mim há algo que precisa ser transformado. O porquê disso? Porque Deus, Ele é onisciente. Ele conhece, Ele me conhece melhor do que o meu marido. Ele conhece o meu marido melhor do que eu. Então o Senhor, Ele vai começar a nos moldar na situação a qual nós temos a dificuldade, para que não haja mais aquele episódio, aquela intriga, aquela contenda e aquela divisão no relacionamento. Isso daí é importante nós compreendermos, porque nós estamos acostumados e também nós estamos cheios de bagagens quando nós entramos em um casamento, porque assim, irmãos, nós estamos falando para pessoas que são casadas, tá? Que já estão dentro do seu lar, estão casadas. Não é para namoros, tá? Não é namoro. É pessoas que estão casadas. E aí o que ocorre? Nós chegamos no casamento cheios de bagagens, cheios de usos e costumes e crenças. E é importante nós cumprirmos a palavra do Senhor. Sim. Não termos julgo desigual. E o detalhe que a minha bênção falou é em relação à nossa oração. Porque na época do namoro, nós aprovamos tudo. As coisas boas e os defeitos. Tudo lindo. Nossa, eu amo a forma com a qual ela fica nervosa. Nossa, ela fica linda nervosa. Casou. Nossa, já tá nervosa de novo. É verdade. Deus, o Senhor tem que mudar. Não. A nossa oração é que tem que mudar. Senhor, o que eu estou fazendo para gerar na minha esposa o nervoso? Pai, muda a minha forma de falar, o meu jeito de agir, a minha forma de me expressar. Senhor, que as minhas atitudes venham agradar a minha esposa, que hoje eu venha ser melhor do que eu fui ontem para ser um excelente marido na vida da minha esposa. Ou seja, eu começo a olhar para mim, olhando e detalhando os defeitos que eu posso ter, e que com certeza nós temos defeitos, para que Deus possa nos ajudar a melhorá-los, a aperfeiçoar aquilo onde nós estamos falhando. Ele venha nos direcionar da forma correta, ao invés de ficarmos apontando, poxa, mas a Márcia veio, passou gel no meu cabelo. Não, é eu chegar e falar, Márcia, olha, no meu cabelo não pode passar gel, porque não fica lisinho. Mas é conversar, é dialogar. É algo que eu preciso fazer. A Márcia vai e ela coloca 2, 3 colheres de açúcar no meu suco, e toda vez ela faz isso, e eu já avisei para ela que é apenas 1 colher de açúcar. E aí eu vou falar para Deus, a Márcia tem que mudar, porque eu já avisei, eu já conversei 1, conversei 2, conversei 3, e a Márcia não muda. Eis o problema. Não é a Márcia que tem que mudar, é a minha oração que tem que ser modificada. Porque o que eu estou fazendo é não olhar as qualidades da minha esposa e ficar olhando aonde eu posso colocar defeitos, ao invés de orientá-la da forma que eu gostaria que ela fizesse, eu apresentasse para ela aquilo que seria melhor ela efetuar, para que nós dois venhamos ter um ambiente saudável, harmonioso, prazeroso, amável dentro do nosso lar. E se nós olharmos isso, nós vamos entender que um dos motivos que também acaba colocando é não soma. Nós não somamos um com o outro porque nós não temos mais a empatia.
Nós perdemos a empatia porque o inimigo ele vai agindo justamente nisso. Nós vamos perdendo a comunicação, o afeto, nós vamos perdendo todas as coisas necessárias para que o nosso matrimônio venha prosperar e venha permanecer em persistência na presença de Deus da forma que o Senhor deseja. Justamente por quê? Porque nós deixamos coisas pequenas atingirem, coisas que não são de dentro nos atingirem. Porque eu tenho que dar ouvidos à minha esposa a mim, e não ficarmos pegando as coisas que são de fora e trazendo para dentro. E muito menos nós devemos colocar as situações que se apresentam no nosso casamento para pessoas que não têm uma qualificação, uma maturidade, uma vida espiritual com Deus e com o mesmo jugo religioso que o nosso, para que nós venhamos apresentar as causas do nosso matrimônio, às vezes para pedir um aconselhamento. E nisso acabo ouvindo coisas erradas e começo a praticar o que é errado em casa, achando que estou certo. Mais uma vez, o inimigo começa a querer destruir o relacionamento. Sim. Por causa do quê? Das nossas próprias atitudes. E na comunicação, como você estava falando, compete ao homem orientar, mas também a nós mulheres a saber ouvir a orientação. Glória a Deus! Porque o Senhor, ele fala que a mulher seja submissa ao seu marido, mas que o seu marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se nós pararmos para analisar nesta palavra, que encontra-se em Efésios capítulo 5, nós vamos ver que Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece tanto o homem como a mulher. Ele sabia que havia dentro de um lar, quando duas pessoas de diferentes pensamentos, costumes estivessem dentro de um lar, ou seja, no mesmo quadrado, haveria o quê? Não a destruição, mas divergências de pensamento, divergência na postura. E é por isso que o Senhor, ele nos deixou a orientação por meio da tua palavra. Porque nada é impossível para Deus. Glória a Deus por isso. Então que nós venhamos manter firme, ou seja, o manual. Este é o melhor manual para o nosso casamento. Com certeza. Por quê? Porque vai ter um momento que a Márcia vai estar lá desanimada, mas o Senhor, ele fala, tem bom ânimo. E aí o marido tem que ir lá para ajudar a esposa a ter bom ânimo. Não é ver a esposa desanimada e trazer um chocolatinho. Não, é chegar na esposa, conversar, chamá-la para passear, fazer uma caminhada, para ela espairecer um pouco, entender a situação, o momento que ela está passando e ver como que pode ajudar a esposa. Ou seja, tem que ter a proatividade do esposo também. E também o que acontece? Muitos relacionamentos estão trocando coisas. Por quê? Porque às vezes o cônjuge, ele está precisando de um apoio, ele está precisando de uma pessoa para ouvi-lo, para orientá-lo, e não somente coisas. Muitos homens acham que somente o caso de trabalhar e levar o dinheiro para casa e pagar as contas tá ótimo. Não. No relacionamento familiar tem que ter a comunicação, tem que ter essa união. A mulher também. Nós não podemos estar ligados somente no que o dinheiro pode oferecer. Mas principalmente, ô marido, como você tá? Como foi o seu dia hoje? Como foi o seu trabalho? Passou bem? Ou seja, ter a disponibilidade, se disponibilizar também para ouvir o seu cônjuge. Para que ele, conforme alguns ditados falam, né, ele não precisa sair para ir para o boteco, para ter quem dê ouvido a ele. Não, dentro do lar ele já tem quem dê ouvido. Então que nós venhamos nos posicionar neste sentido e quebrar este mal que tem subsistido em muitos matrimônios, que é a falta da comunicação, é a falta do diálogo, é a falta da empatia, é a correspondência, ou seja, eu corresponder à sua necessidade, eu servir, eu amar, eu abraçar.
E isso eu estou falando assim para ambos, tanto homem ou mulher. Amém? E é algo que nós temos que entender também, que o casamento, ele não vive somente de um momento feliz. Vão ter sim situações difíceis, vão ter momentos difíceis. A questão é o nosso olhar e a forma com a qual nós vamos nos apresentar diante daquela situação. Como nós vamos corresponder àquela adversidade, àquele momento de aflição. Muitas das vezes nós vamos entender que se faz necessário elogiar a nossa esposa. Sim. Mas o esposo também tem que ser elogiado. Com certeza, porque o esposo que só recebe crítica não vai conseguir elogiar a esposa. Um esposo que sempre tem apelidos ruins e defamatórios que a esposa fala dele. Por quê? Porque ele deixou de comprar o pão, ou porque ele deixou de consertar algo na casa, ou porque ele deixou de fazer alguma coisa. Ao invés disso, profetiza a esposa. E se a esposa não estiver fazendo algo conforme o marido gostaria, sendo da vontade de Deus, profetiza esposo. Ou seja, profetiza bênçãos. Porque quando nós usamos a nossa fé em favor do nosso cônjuge, o nosso matrimônio é transformado. E os nossos filhos vão crescendo, observando que eles têm também que profetizar, para que coisas boas comecem a acontecer. Se nós entendermos que o fato de elogiar, de fazermos carinho, de termos abraços, de falarmos afeto, que amamos, exatamente, temos o afeto. É como se você pegasse uma florzinha, a mais delicada que você encontrar, não sei se é uma rosa, eu não sei o tipo de flor, mas a mais delicada, e você fosse regando, sabe? Bem de pouquinho, depois você vai lá, coloca no sol, ou coloca um pouquinho na sombra depois, mas você vai cuidando com tanto carinho, enchendo de amor aquela plantinha, para que ela possa gerar um fruto, ou as folhas desabrochar e ficar aquela coisa linda. O casamento, o matrimônio é da mesma forma, porém, todo dia o matrimônio merece o cuidado. Não é algo que merece só no primeiro ano de casamento. Verdade. Não tem como um casamento permanecer se primeiro não for o princípio, ou seja, a vontade do nosso Deus, o amor do nosso Pai. Antes de eu amar a minha esposa, eu tenho que amar a Deus. Aí eu tenho que pegar esse amor que eu recebo de Deus, que eu também o amo, mas eu pego esse amor e eu compartilho com a minha esposa. E com isso eu já tiro todo o peso. Todo o peso do quê? De ficar esperando que a minha esposa me faça feliz. Se eu já sou feliz com Deus e compartilho com a minha esposa, não tem frustração. Não tem como o inimigo investir. Por quê? Porque eu já estou feliz. Exato. Mas ele não vai conseguir vencer. Não vai, porque eu já estou alegre, eu já estou feliz com Deus. Aleluia. Eu sinto prazer de favorecer a minha esposa, abençoar a minha esposa, elogiar a minha esposa, profetizar na vida dela, presentear a minha esposa. Eu sinto prazer. E se ela não faz de volta? Amém. Eu continuo efetuando. E aí é que está o detalhe. Se eu percebo que ela não está correspondendo da forma que eu penso que deve ser certo, eu oro a Deus e falo: Senhor, se eu não estiver apresentando da melhor forma para minha esposa, que o Senhor venha me orientar e que o Senhor venha alterar e modificar na minha esposa aquilo que for conforme a vontade do Senhor para a vida dela. Aleluia. Nós estamos falando aqui então dessa situação em que nós temos que tomar uma posição diferente. Primeiro, amar a Deus. Recebe o amor de Deus, seja 100% com Deus, e você não vai se frustrar se o amor que você está passando para o seu cônjuge, ele não vier 100% igual ao que você deseja. Porque ele vai vir de outras formas que nós também precisamos observar e entender. Sim, verdade. E nisso tudo entra o que nós falamos, né? A empatia, a compaixão, ou seja, eu me compadecer do meu parceiro, da parceira. E também algo que bem sério aqui que o Wilson ele
ele falou sobre os filhos. Os maiores afetados, quando há uma divisão no relacionamento, quando há essa rachadura, os mais afetados e maiores afetados são os filhos. Por quê? Muitos dos pais acabam não se lembrando disso. Mas a criança, ela aprende observando. Ela vai crescer observando. É verdade. E aí quando ela chegar na maturidade, na idade dela se relacionar com a pessoa também, ela ter um companheiro, ter um namorado, ou a menina, o homem, a namorada, o que vai ocorrer? Eles vão replicar tudo aquilo que eles viam os pais fazendo. E isso é algo, amados, que é muito sério. Por quê? Porque toda a frustração que eles viram dentro do relacionamento dos pais, eles vão simplesmente fazer a mesma coisa. Vão querer replicar. E muitas vezes inconscientemente. Não porque eles desejam fazer aquilo. Eles querem o quê? Ter um relacionamento diferente do qual os seus pais tiveram. Sim. Mas eles vão acabar replicando inconscientemente. E nós temos visto pessoas, temos acompanhado famílias que no passado os pais eram de um jeito e hoje eles estavam replicando nos seus casamentos. Inconscientemente, sem saber, aquilo que eles mais abominavam no relacionamento dos seus pais, eles replicavam no seu relacionamento. E isso é preciso ter uma quebra mesmo, para que não haja essa contenda, essa divisão, essa separação, até mesmo essa falta de harmonia. Esse esfriamento, né? É um esfriamento, porque quando o Senhor ele falou para o homem e para a mulher, para se unir e tornar-se uma só carne, ele não falou que ela seria perfeita, nem que ele seria perfeito. Mas ele falou, unam-se. E quando realmente nós nos unimos, há mudança, a esperança, sim, a transformação. Sim. E é necessário que o casal comece a praticar a oração em conjunto. Sim. Porque assim, irmãos, como que nós podemos cumprir a palavra do Senhor no nosso matrimônio? Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu me farei presente, ali eu estarei. E aí nós vamos entender que se eu estiver orando com o mesmo propósito, juntamente com a minha esposa, meu Deus, o Senhor Jesus se fará presente, e aí sim nós vamos alcançar patamares espirituais diferenciados, aonde o nosso matrimônio vai ser próspero. Aquilo que estava paralisado vai começar a prosperar, vai começar a permanecer persistindo, indo já por um caminho que é o caminho de Cristo. Então não vai mais ir por um caminho tortuoso, nós não vamos mais colocar nos projetos que são frustrados. Não, nós vamos apresentar ao Senhor os dois em oração, fazendo com que a presença de Deus nos dê justamente aquilo que nós precisamos de entendimento, de sabedoria, de planejamento, para que nós possamos fluir no nosso matrimônio. Sim. Até mesmo para sabermos os dois cuidarmos dos filhos, porque não é uma função da esposa o cuidado dos filhos, é sim do casal. É verdade. E quanto a isso, tem uma passagem na Bíblia que ela vai falar de Obed-Edom. Eita, 3 meses. Aqui, o Senhor ele vai ministrando no coração, dizendo que a divisão dentro do casamento, dentro do matrimônio, dentro da família, ela tem dividido e destruído relações, famílias. E para que nós possamos compreender o que o Senhor ele quer nos dizer, ele fala por meio da sua palavra que reino dividido não subsistirá, ou seja, não vai permanecer. E quando o Senhor ele estava ministrando aqui por meio dessa palavra, ele fala assim, que na família, se tiver divisão, não vai permanecer. Empresa ou emprego,
igreja, em todas essas áreas. Por quê? Porque se eu não estou bem com Deus, eu não estou bem com meu cônjuge, automaticamente todas as áreas da minha vida será afetada. Infelizmente. E é uma coisa que nós vemos e que ocorre muito, porque muitas pessoas acham que o esfriamento espiritual, pessoal, não vai afetar o relacionamento que nós temos no matrimônio. E não, ocorre totalmente o oposto. Se eu não tenho uma vida constante, uma intimidade, uma comunhão com Deus, em oração, em meditação na palavra, fazendo propósitos junto com meu cônjuge, para que o Senhor venha cada vez mais abençoar o nosso matrimônio, nós vamos entender que até mesmo a oração que nós podemos fazer em conjunto, nós não vamos fazer. Vamos chegar cansados talvez do trabalho e não vamos querer conversar. É verdade. Não vamos querer orar. Ah, eu oro na segunda, ou oro só no domingo, ou oro só na terça. Ou seja, já não vai ter uma constância de oração. Ou seja, como que você vai se apresentar a Deus preparado para fazer a vontade dele, para servi-lo, sendo que no seu matrimônio, aonde inicia o culto, aonde lá sim você tem a responsabilidade como sacerdote e ela de sacerdotisa, de fazer a vontade de Deus prevalecer, assim como está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, se não me falha a memória, no qual nós temos que apresentar a palavra de Deus no lar, fazermos sim um momento em família e apresentarmos a palavra. Mas como nós vamos fazer isso se nós estamos esfriando? Por isso a necessidade de tanto o esposo quanto a esposa serem perceptivos se a esposa está com problema ou se o esposo está com problema, e um ao outro auxiliar. É verdade. Deixa as críticas para os outros, deixa o julgamento para o nosso Deus. As pessoas vão entender que o matrimônio não pode ser colocado um peso que ele não suporta. Porque um casamento que fica sobre críticas, sobre julgamento, sobre frustrações, sobre acusações, sobre individualidade, não tem como ele subsistir. Não tem como ele ter permanência em amor se nós não buscamos o nosso Deus, que é o amor. Então nós precisamos ter constância com o nosso Pai, ou seja, a permanência de meditação, leitura, oração, jejum, que é necessário também o casal ter propósito de jejum, mas tudo isso organizado, não de forma bagunçada, porque o Senhor tem que operar, e para ele operar tem que ser de forma organizada. E aqui no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 11 ao 15, diz assim a palavra: a arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este versículo, eu vou ler só esse trecho. O que ele nos ensina? Que para que o Senhor ele pudesse abençoar a Obed-edom. Obed-edom, ele era quem ali? O sacerdote. Depois toda a sua família. Então, isso nos mostra que, além dele ser um servo do Senhor, porque ele trabalhava na obra, ele era porteiro, vinha de família de levitas. Exato. Amém? Ou seja, a sua casa precisava estar como? Em ordem. Porque como sabemos, Deus ele não opera na bagunça, na sujeira, na contenda, na divisão. Isso não agrada ao Senhor. Então esta família nos dá um exemplo de que como é bom nós estarmos diante da presença de Deus, ter um lar abençoado, e ali também a palavra ela não descreve, mas nos ensina que para que aquele lar fosse abençoado, já falamos aqui, para que o casamento continue abençoado, a família abençoada, nós precisamos chamar a presença do Senhor para dentro da nossa casa. Com certeza. Para dentro do nosso relacionamento. Porque Deus, ele é a base do casamento. Não tem como subsistir se não tiver a presença de Deus. Porque quando há a presença de Deus,
toda frustração, todo engano, toda contenda, toda guerra, ela tem que sair em nome do Senhor Jesus. Já saiu da sua vida, do seu casamento, do seu matrimônio, em nome de Jesus. E o inimigo não tem mais autoridade sobre o matrimônio de ninguém mais, em nome de Jesus. Que estiver ouvindo essas ministrações, essas palavras que o Senhor está falando por meio das nossas vidas. Se nós entendermos esses conceitos, nós vamos também compreender que não é tão fácil nós sermos assim, tão amorosos um com o outro, tão compassivos um com o outro. Sim. Principalmente quando surge uma situação de briga. Aí é onde nós temos que entender a forma com a qual nós devemos proceder. E se fosse Jesus, como ele faria? E se fosse Jesus, o que ele iria dizer? Faça o seguinte, dê um prazo de 3 minutinhos, quando uma situação fervorosa, calorosa acontecer, e dê 3 minutos para você ir em busca do seu cônjuge e você pedir perdão. Eu não estou falando quem errou, eu não estou querendo saber quem é o culpado. Eu estou falando dos 3 minutos para trazer paz no matrimônio. Dentro da sua casa, no seu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus. Cumprindo a palavra de Deus que fala que se eu souber que alguém tem algo contra mim, eu vou até a pessoa. Ou seja, utilize a palavra de Deus no seu matrimônio e o seu matrimônio será uma bênção. Terão tribulações, terão problemas, sim, mas nada será maior do que a presença de Deus na tua casa, no teu lar abençoado. Em nome de Jesus. Então, que nós possamos compreender e retirar toda a capa de autoridade e toda a legalidade que tinha sido dada a Satanás sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Que nós possamos buscar a presença do Senhor. Porque Deus, Ele é um Deus que tudo faz e tudo acontece, Ele move. Que nós venhamos tomar por base de não colocarmos, não deixar a ira, o sol sobrepor a ira. Ou seja, não deixa para amanhã. Respira, não faça na emoção, deixa, dá um tempo, vai orar, o Senhor Ele vai trazer a paz. Com certeza. E aí sim, solucionar juntos o problema. Para que a família cresça juntas, para que haja a união do casal, para que haja o crescimento familiar. Amém? Então, assim, sabemos que é difícil. E quando a gente fala sobre divisão, é complicado. Porque às vezes envolve o ego, envolve o eu, mas que nós venhamos aprender que sobre tudo isso existe um Deus. Aleluia. Um Deus que nos formou, que nos criou, um Deus que, quando nós buscamos Ele, e o Senhor Jesus fala que tudo que nós pedimos ao Pai, em nome dEle, nos será concedido. Então eu não sei a situação que a sua casa se encontra, o teu casamento, a tua família, mas eu sei que existe um Deus poderoso que pode mudar essa história. Para que não haja mais a divisão, que haja sim a união, em nome de Jesus, a harmonia, o amor, o afeto, a intimidade, a cumplicidade, a empatia, a proatividade. Em nome de Jesus. Então comece a guerrear pelo teu casamento. Vamos aproveitar esse momento e vamos orar, esposa, em prol dos matrimônios? Em nome de Jesus. Então pode começar orando, por favor. Aleluia. Eita glória! Bondoso Deus e eterno Pai, Pai querido e amado. Sim, Deus. Neste momento, Senhor, eu apresento diante de Ti em nome de o meu Jesus. Casamento, Senhor, aleluia. Sim, Deus. Para que o Senhor venha nos conduzir e nos direcionar a cada dia mais e mais. Para que haja, Senhor, paz sempre no nosso lar, em nome de Jesus. Pai Santo e querido, blinda-nos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, sim, guardando Deus. E protegendo e nos livrando de todo mal, de toda a armadilha forjada e preparada de Satanás contra as nossas vidas. Porque a Tua palavra diz que não prosperará.
Neste mesmo Espírito eu oro, Senhor. Eu adentro no reino celestial, colocando cada casamento, Senhor, que aqui está. A cada família, meu Deus e meu Pai, que está, Senhor, assistindo essa live, que vai, Senhor, compartilhar esta live, para que outras pessoas também sejam, Senhor, aleluia, abençoadas em o nome do Senhor Jesus. Pai Santo e querido, eu oro para que haja união, para que haja harmonia, Senhor, a compreensão, meu Deus, em nome de Jesus, amor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sim, meu Deus, em nome de Jesus, oh papai, em nome de Jesus, toma, Senhor, este homem, esta mulher, sim, toma, Senhor, esta família, esta nova geração nas tuas mãos, vem repreendendo e paralisando, Senhor, em nome de Jesus, todo dardo inflamado do maligno, toda seta, Senhor, oh papai, sim, todo manjar que Satanás tem enviado, Senhor, a muitos lares, que seja quebrado e paralisado todo mal em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro pela restituição, pela renovação de alianças em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra ela fala de ela não fala, Senhor, de divisão. Ela não fala de separação. É verdade. E nós venhamos buscar em Ti o entendimento, a sabedoria, Pai, a Sua essência, a Tua presença, para que tenhamos um lar, Senhor, abençoado por Ti. Um lar, Senhor, harmonioso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai visitando, Senhor, a cada lar. Adentra, meu Deus. Retira tudo aquilo, Senhor, que não provém do Teu Espírito Santo. Neste momento eu oro, Pai Santo e Pai querido, para que o Senhor possa mover e trabalhar, Senhor, conforme o Teu querer e conforme, Senhor, a Tua vontade. Em nome de Jesus. Pai, toma posse, Senhor, desse esposo, Senhor. Senhor, da sabedoria, da entendimento, Senhor. Papai, acalma o coração do Teu servo, Senhor. Papai, tira intranquilidade, Senhor. Pai, faz, Senhor, ele prosperar, Senhor, juntamente com a sua esposa. Pai, adentra no coração da tua serva também, Senhor. Que haja paz, Senhor, que haja harmonia nesse matrimônio. Deus, em nome do Senhor Jesus, retira dos pensamentos deles, Senhor, de ambos, papai, a separação, a desunião, a discórdia, Senhor, o confronto, Senhor, que eles não venham olhar para si, Senhor, e querer saber quem é maior, Senhor, porque maior que deve reinar no matrimônio é o Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha reinar nos matrimônios nesta noite e que venha permanecer dia após dia, Senhor. Que os matrimônios, Senhor, venham estar, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, multiplicar de bênção, Senhor, de paz, de harmonia, de amor, Senhor, de afetividade, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, papai, com o Teu braço forte da justiça, o mesmo que tirou o povo, Senhor, do Egito, Senhor, mas também o protegeu, Senhor, e remiu no deserto. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha ser sobre o casamento de cada um, Senhor, nesta noite, Pai, que está ouvindo, Senhor, essa live e também vai, Senhor, ver futuramente, Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos sejam muito abençoados, papai, protegidos, sela, Senhor, os matrimônios, para que o inimigo não venha mais perturbar, Senhor, não venha mais causar, Senhor, que essa família, Senhor, venha ser transformada pela Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, que esses filhos cresçam observando e aprendendo do Senhor, papai, por meio da vida desses pais que nesta noite, Senhor, ouviram e que já vão começar a praticar, Senhor, as boas obras, para que esse matrimônio se torne cada vez mais próspero e abençoado, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença no nosso lar e no lar de cada um nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu louvo e exalto o nome do Senhor Jesus por este momento, pela Sua presença. Você que tem nos acompanhado no Facebook, no Instagram, no YouTube, que Deus Ele possa derramar sobre a tua vida. Em nome de creia Jesus. E profetiza. A minha casa será a casa de bênção. Oh, glória. E se você está no relacionamento aonde a família não está na presença do Senhor, começa a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha família, ela é propriedade exclusiva de Deus. Eu não aceito, aleluia, nada diferente disso. Que nós venhamos começar a orar a palavra do Senhor e declarar sobre os nossos lares, sobre a nossa família, aleluia, que as bênçãos do céu sejam derramadas, assim como foi na casa de Obed-edom. Que nós venhamos receber o melhor de Deus, em o nome de Jesus. Não se esqueça, meu amado e minha amada irmã,
Ajude o nosso trabalho também. Seja você também um semeador da palavra de Deus. Aleluia. Que o Senhor ele possa também usar a sua vida como canal de bênção. Se você tem vergonha, tem timidez, peça ao Senhor porque Ele vai tirar isso. Eu creio. Em nome de Jesus, porque eu sou prova viva disso. Não é verdade, amor? Com certeza, bênção. Então, creia que a tua casa é do Senhor Jesus. Aleluia. Eu agradeço a que está aqui no Instagram e você que está pelo YouTube, pelo Facebook. Eu não estou conseguindo visualizar, mas que Deus venha abençoar a tua vida no nome de Jesus. Amém? E todos os dias no nosso canal do WhatsApp temos um devocional diário de segunda e sexta, uma palavra para o nosso coração. Glória! E que o Senhor também, o próximo projeto será divulgado por meio do Telegram e do WhatsApp também. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. E eu agradeço pela rica oportunidade. Fiquem a cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por vocês estarem juntamente conosco e por compartilharem também esse amor que é transferido de telinha para telinha, mas principalmente de estarmos todos conectados com o amor do nosso Pai. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os projetos da sua vida, do seu matrimônio, em nome do Senhor Jesus. E creia que o seu matrimônio está guardado, selado e protegido pelas mãos poderosas do Senhor. E que se ainda alguma coisa que o inimigo estava tentando fazer para destruir a tua casa, a tua família, nesta noite já foi quebrado e cancelado em nome de Jesus. E paralisados em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.